Depois de uma viagem de 3 horas e meia saindo de Bratislava, agora estamos na fascinante cidade de Praga, na República Tcheca. Praga abriga o maior castelo antigo do mundo, o que não é pouca coisa, já que só na República Tcheca existem mais de 2.000 castelos e palácios. Além de ter o maior castelo do mundo, Praga também possui uma das ruas mais estreitas. Como descobri ontem à noite, a rua mais estreita de Praga tem apenas 50 centímetros de largura, ou seja, cerca de 20 polegadas. Ela realmente tem um semáforo em cada extremidade para garantir que as pessoas não se encontrem no meio do caminho. Mas, de longe, o fato mais triste sobre a República Tcheca é que ela é um dos países menos religiosos do mundo. Quase 40% dos seus cidadãos se consideram ateus, enquanto outros 13% estão indecisos. Se você fosse o diabo e quisesse que a humanidade esquecesse que Deus existe e que Ele criou cada um de nós, o que você faria? Provavelmente você começaria fazendo exatamente o que o diabo fez. Faria as pessoas esquecerem o memorial da criação de Deus, o sábado do 7º dia, o dia separado que Ele abençoou e santificou para passar um tempo especial conosco a cada semana e para nos lembrar de que somos sua criação. Bem-vindo ao guia rápido e direto sobre a profecia bíblica. Viaje pelo mundo comigo enquanto exploramos juntos profecias transformadoras da vida, vindas da Santa Palavra de Deus. Hoje, no nosso guia rápido e direto sobre profecia bíblica, queremos ver exatamente como isso aconteceu. Como foi que a igreja cristã esqueceu o mandamento que está no centro da lei? Como esquecemos o único mandamento que começa com a palavra lembra-te? Especificamente, queremos responder à pergunta: por que a maioria dos cristãos hoje não guarda o sábado do 7º dia? Se você perguntar a muitos cristãos por que eles adoram no domingo, vai ouvir várias respostas. Alguns vão dizer: eu não sei, sempre fiz assim. Meu pastor adora no domingo, meus pais adoram no domingo e meus amigos também adoram no domingo. Outros podem dizer: o sábado é um dia de adoração dos judeus, eu não sou judeu. Mas, como vimos da última vez, o sábado foi criado milhares de anos antes mesmo de existirem judeus. Adão e Eva guardaram o sábado do 7º dia, e eles não eram judeus. Alguns cristãos sinceros podem responder: bem, eu adoro no sábado cristão, o dia do Senhor. Mas, de acordo com Jesus, o sábado do 7º dia é o dia do Senhor, Mateus 12, 8. Em nenhum lugar das Escrituras, o dia do Senhor é identificado como o domingo ou o primeiro dia da semana. Ainda outros podem dizer que adoram no domingo para honrar a ressurreição de Cristo. Isso soa bonito, mas não é bíblico. Em nenhum lugar das Escrituras, Deus nos pede para adorar no primeiro dia por qualquer motivo. O verdadeiro dia de adoração de Deus sempre foi e sempre será, por toda a eternidade, o sábado da criação. Qualquer um que te diga o contrário não está tirando isso da Bíblia. Em nenhum lugar das Escrituras há sequer uma dica de que o dia de sábado foi mudado para o primeiro dia da semana. Jesus adorava no 7º dia e seus discípulos continuaram adorando no 7º dia por todo o Novo Testamento. Ainda outros cristãos sinceros podem tentar justificar a desobediência ao mandamento do sábado, dizendo algo como: a lei foi abolida na cruz. Essa é uma afirmação bem interessante. Quando Jesus morreu, a lei foi realmente abolida? Se for assim, a morte de Cristo significa que agora podemos adorar outros deuses livremente, tomar o nome do Senhor em vão, desonrar nossos pais, mentir, matar e cometer adultério. É esse o nosso entendimento sobre o sacrifício de Cristo na cruz? Você também já deve ter ouvido pessoas dizendo: que diferença faz o dia da semana em que adoramos, contanto que adoremos em algum dia? A isso só posso responder: se Deus me ordena adorar no 7º dia da semana, então o dia em que eu adoro importa para Deus, e por isso importa para mim. Se eu adoro em um dia diferente, então estou desobedecendo a uma ordem direta de Deus, e a Bíblia define isso como pecado. E, como já vimos, o pecado nos separa de Deus, e é exatamente isso que o diabo está tentando fazer. Deus nos ordena, seu povo, a adorarmos em seu dia especial, o dia que Ele criou e separou na criação só para nós. Esse é um dos maiores presentes dele para a humanidade, uma catedral no tempo, onde podemos passar um tempo especial com Ele toda semana. O diabo fará de tudo para nos impedir de aproveitar esse presente e sermos abençoados por Ele.
Então, como o cristianismo tradicional se afastou do sábado do sétimo dia? Por que tantas igrejas cristãs hoje adoram no domingo? A resposta, é claro, é que isso não aconteceu de repente. Esse processo levou centenas de anos e foi impulsionado por vários fatores. Por exemplo, durante o tempo da igreja cristã primitiva, os judeus eram especialmente perseguidos por Roma, e alguns cristãos, querendo se distanciar dos judeus, começaram a enfatizar o domingo como um dia alternativo de adoração. Por muitos anos, a igreja cristã primitiva considerou os 2 dias como sagrados. No entanto, toda essa questão chegou ao auge no século IV d.C., quando o imperador romano chamado Constantino afirmou ter se convertido ao cristianismo. Ele fez isso não porque amava o Senhor, mas porque queria consolidar seu poder. Naquela época da história, o cristianismo já havia se tornado muito mais popular e Constantino enxergou nisso uma maneira de alcançar seus próprios objetivos. Mas ainda havia muitos pagãos em seu império, e isso causava divisões que enfraqueciam seu poder. Buscando uma forma de atrair os pagãos para a igreja, Constantino introduziu algumas ideias pagãs para facilitar a conversão deles, sendo uma delas a adoração no venerável dia do sol. No ano 321 d.C., Constantino fez uma proclamação para todo o seu império declarando: no venerável dia do sol, que os magistrados e o povo que reside nas cidades descansem e que todas as lojas estejam fechadas. Essa proclamação marcou o começo do fim da adoração do sábado do sétimo dia na igreja cristã romana. Logo, Constantino conseguiu o que queria e os pagãos começaram a entrar em massa na igreja. O resultado desse enorme influxo de pessoas não convertidas não foi a cristianização dos pagãos, mas sim a paganização do cristianismo. Apenas 43 anos após a proclamação de Constantino incentivando o descanso no domingo, a igreja cristã romana proibiu expressamente a adoração do sábado do sétimo dia. Isso aconteceu no Concílio de Laodiceia, em 364 d.C. Aqui está parte dessa proclamação. Os cristãos não devem judaizar e ficar ociosos no sábado, mas devem trabalhar nesse dia. Porém, o dia do Senhor eles devem honrar especialmente, e, sendo cristãos, se possível, não devem trabalhar nesse dia. Se, no entanto, forem encontrados judaizando, serão excluídos de Cristo. Cânon 29, Concílio de Laodiceia, 364 d.C. Esse é um momento triste na história do cristianismo. Neste édito, a igreja cristã realmente proibiu o que Deus ordenou, e ordenou o que Deus proibiu. Se você ler, por exemplo, o Catecismo do Convertido à Doutrina Cristã, escrito pelo reverendo Peter German, não terá dúvidas de como o cristianismo começou a adorar no domingo. Pergunta: qual é o dia de sábado? Resposta: o sábado é o dia de sábado. Pergunta: por que observamos o domingo em vez do sábado? Resposta: porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. O Catecismo do Convertido à Doutrina Cristã, do reverendo Peter German, página 50. Em outra declaração da Igreja Católica Romana, é dito que a Igreja, após mudar o dia de descanso do sábado judaico, o sétimo dia da semana, para o primeiro, fez com que o terceiro mandamento se referisse ao domingo como o dia a ser guardado como santo, o dia do Senhor. Enciclopédia Católica, volume 4, página 153. A Igreja Católica Romana admite abertamente tentar mudar a lei de Deus. Em um próximo episódio, veremos como a Bíblia profetizou que exatamente isso aconteceria. Mas por favor, não me entendam mal, meus amigos. Eu acredito que há muitas pessoas sinceras, piedosas e guiadas pelo Espírito na Igreja Católica. Um desejo de forma alguma desmerecer os fiéis católicos. Estou simplesmente relatando a história de como a mudança foi feita, de adorar no sétimo dia para o primeiro dia da semana. Dito isso, porém, eu realmente me oponho à ideia de que a igreja cristã tem autoridade para sobrepor a palavra de Deus e mudar suas leis. Então, voltando à nossa pergunta original, por que a maioria dos cristãos não guarda o sábado do sétimo dia? A resposta é que a Igreja Católica Romana reivindicou o direito de mudar a lei de Deus. Primeiro, eles começaram a incentivar a adoração no domingo e, eventualmente, proibiram completamente a adoração no sábado. E agora, muitas igrejas cristãs, incluindo muitas igrejas protestantes, ainda adoram no dia do homem, em vez do verdadeiro dia do Senhor.
Esse triste estado de coisas é o motivo pelo qual Deus está, com amor, chamando o seu povo de volta ao nosso Criador na mensagem do primeiro anjo, para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14:7. Como veremos nos próximos episódios, o sábado do sétimo dia desempenha um papel fundamental nos eventos do tempo do fim, incluindo a marca da besta. É somente ao entendermos e obedecermos à vontade de Deus que conseguiremos passar pelos tumultuados últimos dias da história da Terra. Meu amigo, se você é um dos milhões de cristãos sinceros hoje que guardam o domingo como santo, gostaria de encorajá-lo a se perguntar por quê. Você faz isso porque estudou as Escrituras e entende a Bíblia? Ou é porque sempre foi assim que você fez as coisas? Deus está nos chamando de volta para o seu dia santo, o dia que Ele abençoou e santificou na criação como um memorial do seu amor e poder criador. Como seu Criador, Deus sabe o que é melhor para você e deseja passar esse dia especial com você a cada semana. Você vai considerar em oração a vontade de Deus nesse assunto e escolher obedecer a Deus em vez dos homens, independentemente das consequências? O Senhor vai honrar e fortalecer essa escolha.